Sejam bem-vindos a este tempo de aprendizado e capacitação com os ensinos fundamentais da Igreja Dover. Que você possa ser equipado e inspirado a plantar e edificar igrejas que impactam e transformam vidas. Prepare o seu coração para receber de Deus e ser profundamente edificado neste momento. Hoje vamos falar sobre um tema que é muito importante para a vida saudável da igreja. É o tema de liderança e tomada de decisões. Muitos problemas que vemos na igreja podem ser relacionados ou a falta de um processo claro de como se tomar decisões, ou um processo que não é tão saudável, tão de acordo com os princípios bíblicos que Deus nos dá, que cremos que Deus nos dá para tomar decisões em sua igreja. Esse princípio de tomada de decisões, esse princípio de clareza em tomada de decisões não é só algo que se deve ter na igreja, em fato, é parte de toda a nossa vida. Imagine, por exemplo, uma sala de cirurgia, onde não há um processo-chave, um processo claro de como decisões são tomadas. Imagine só o médico o cirurgião pedindo o bisturi número 11 e o seu assistente falando, não doutor, eu acho que deve ser o número 15. Nós vemos que o paciente estará em um risco muito maior se não houver um processo claro naquele momento. Ou pense por um momento também numa viagem de avião. Nós entramos no avião, sentamos, apertamos os cintos e partimos para a decolagem, tendo completa paz, sabendo que do começo ao fim, ou em caso de emergências, há um processo muito claro de como decisões são tomadas em caso de alguma coisa acontecer. Então, se isso é importante nessas partes da vida, numa sala de cirurgia, de como a aviação funciona, ou em negócios, por que não dentro do corpo de Cristo? É por isso que achamos que é bom rever alguns princípios bíblicos de acordo com a palavra, que é necessário seguir para que a igreja venha crescer, para que a igreja venha viver de uma forma saudável, de acordo com a palavra de Deus. Então vamos falar sobre tomada de decisão em liderança. A Bíblia revela 3 princípios fundamentais de liderança. E tem a ver com Deus, acima de tudo, nos guiando através da sua palavra, falando conosco como liderança. Então os 3 princípios que queremos destacar nessa sessão. O primeiro é que Deus fala através de um líder. Segundo, Deus fala através de uma equipe. E terceiro, Deus fala através do seu povo. Esses 3 princípios, trabalhando em conjunto, em perfeita harmonia, quando conseguimos encontrar, caminhando junto com Deus, uma forma de viver esses 3 princípios em conjuntos, aí começamos a ver um bom processo de tomada de decisão que vai levar a igreja a uma vida saudável e uma vida de crescimento. Na palavra nós temos um exemplo, por exemplo, em Atos capítulo 15, sobre o Concílio de Jerusalém. Talvez você lembre da história onde Paulo e Barnabé foram enviados a Jerusalém para ajudar a resolver uma questão. Qual era a questão? Antes, até aquele momento, somente os judeus estavam tendo a revelação de Cristo em suas vidas. Mas de repente, aqueles que não tinham nenhum entendimento sobre a vida dos judeus começaram a vir e seguir a Cristo. E são chamados gentios. Então os judeus tinham um pouco de dilema. O que fazemos com eles? Será que nós temos os fundamentos da história com Deus? Nós somos circuncisos, nós temos toda a lei. Será que temos que fazê-los passar pelo mesmo processo? Então naquele dilema, naquela tensão, a igreja precisou tomar uma decisão. Primeiro eles interagiram com a congregação, a gente pode ver isso no versículo 4. Depois eles encontraram com os apóstolos e os presbíteros e junto o Espírito Santo, em sua convivência, em seu buscar conjunto, deu a revelação de que a lembrança de que a fé, que a salvação vem pela fé e não pelas obras, não pelas leis que os judeus tinham que seguir. Então essa tomada de decisão foi feita seguindo esses princípios que vamos falar. Uma ilustração que nos ajuda muito a entender como funcionar, como é que Deus falando com o líder, Deus falando com a equipe, Deus falando com o seu povo, trabalham em conjunto, é a ilustração do nosso corpo. Nosso corpo temos uma cabeça, nós temos nossos ombros e temos o corpo. A cabeça representa o líder principal. Nós cremos que Deus sempre vai levantar alguém para liderar, para tomar a responsabilidade principal
de sua igreja. Em seguida, nós temos os ombros, onde a cabeça está suportada. Sem os ombros, não existe uma forma da cabeça estar equilibrada. E lógico que cabeça e ombro não é somente o que está no comando. Temos também o corpo que participa de tudo. E o corpo é o povo de Deus. O corpo é o seu povo, a igreja em si. Quando há uma conexão saudável, Deus abençoa a unidade e Ele dá a bênção sobre a comunidade. Assim como vemos em Salmo capítulo 133. Ele está posicionando como servo esse líder, mas esse servo também tem que se carregar de tomar as responsabilidades. Então, em tentar colocar esses princípios em conjuntos, há uma certa tensão que precisamos aprender a viver com ela. Então, vamos ver um por um cada um desses princípios. Deus fala através de um líder, de equipe e do seu povo, para entender um pouco mais de como conviver nesses princípios em conjunto. O princípio número 1, Deus fala através de um líder e o designa para supervisionar sua obra. Como falei antes, ele sempre vai levantar alguém para carregar a visão. Nada acontece se não há pessoas que tomam a responsabilidade. Então, precisa haver um líder que vai tomar a responsabilidade principal. A liderança não é uma liderança do tipo que vemos no mundo, não é uma liderança autoritária ou empresarial. Ela é uma liderança que serve. Em Marcos capítulo 10, 45, Jesus falou, nem mesmo o Filho do Homem, o próprio Filho de Deus, veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. A clareza da liderança evita conflitos. Ter uma liderança clara evita conflitos. Se voltarmos ao exemplo do piloto e do copiloto, é muito claro que o piloto é que vai tomar a decisão principal, enquanto o copiloto está lá para adicionar, para trazer mais atenção, coisas que o piloto não pode carregar sozinho. Ou, em caso de emergência, agir como um backup. Eu quero compartilhar um exemplo de um tempo onde eu estava liderando uma escola de discipulado e tínhamos uma equipe que haviam 3 líderes que decidiram tomar a liderança da equipe junto. Foi uma equipe chamamos de evangelismo prático, onde eles foram enviados a uma certa nação. E eu fui com eles para dar um pouco de atenção e ajudá-los a começar aquele período de evangelismo naquela nação. E eu respeitei a decisão deles agirem como equipe, que não tomar todas as decisões conjuntas. E o que estava acontecendo? Como esperado, todas as decisões que iam tomar, tudo que deveria ser feito, o planejamento do dia seguinte, ou o que é que eles vão comer para o almoço ou para a janta, sempre levou a uma discussão. Porque todas as decisões estavam sendo tomadas de uma forma que não é muito eficiente. Então, depois de observar isso por alguns dias, eu sentei junto com eles e decidi apontar alguém que eu vi que era um pouco mais capaz, tinha um pouco mais de experiência em liderança, para guiar esse grupo e definir as funções de logística, de planejamento, de acordo com os dons que cada um tinha. Depois daquilo, todos vieram me falar, depois de semanas, falaram, obrigado por aquela reunião que estivemos, porque agora experimentamos uma clareza muito maior no nosso processo, e não só isso, mas os alunos também estão curtindo muito mais o planejamento que a gente está fazendo. Eles viram a eficiência de ter essa clareza de liderança. Porém, precisamos ter cuidado, porque isso é um princípio que precisa agir em conjunto com os outros. Porque se tentamos aplicar somente esse princípio de forma isolada, o que vai acontecer é que podemos dar espaço a um estilo de liderança autocrático e controlador. E isso não é de acordo com a palavra de Deus. E assim vamos ao princípio número 2, que é que Deus fala, Deus lidera e guia também através de equipes. E Ele chama pessoas com dons diferentes, dons distintos para complementar um ao outro, para cumprir os seus propósitos. O Novo Testamento está cheio de exemplos de decisões tomadas por equipes. Vimos lá no Velho Testamento também o exemplo de Moisés, Arão e Miriam, que guiavam o povo de Deus da liberdade da escravidão para a Terra Prometida em equipe, sempre conversando, sempre tentando decidir o que fazer. Paulo instruiu a Tito a estabelecer presbíteros ou uma equipe de líderes para os ajudar a discernir como guiar o corpo de Cristo naquela região.
Todos na equipe devem reconhecer qual o seu chamado, quais os seus dons e também reconhecer o chamado e os dons dos outros, para assim podermos trabalhar um com o outro e depender um com o outro. Um outro exemplo foi de uma campanha de evangelização que minha esposa e eu lideramos na missão onde fazíamos parte, e depois de muitos anos estar à frente da liderança, já sabíamos que a gente ia entrar num período de transição, decidimos planejar tudo do zero com uma equipe que trabalhava com a gente. E a diferença é que ao invés de eu e minha esposa tomarmos todas as decisões como antigamente e a equipe nos ajudar a executar, dessa vez decidimos trazer tudo do plano, o plano todo do começo junto com eles. E o interessante é que vimos que eles se empolgaram muito mais para participar, para executar a campanha de evangelização, mas o que foi mais interessante ainda é que, por algum sinal, essa foi a que enfrentamos mais oposições. Depois de 13 anos trabalhando com essa campanha de evangelização, vimos uma oposição muito forte do inimigo contra a nossa equipe, contra os nossos grupos, programas sendo cancelados, autoridades nos festivais onde estávamos, onde tínhamos muito favor por anos, de repente mudando sua posição em relacionamento conosco. E o que gostamos muito de ver é que porque a equipe estava trabalhando junto com a gente desde o início, né, tomando decisão, discernindo junto como é que a gente vai fazer, dentro da nossa autoridade como líderes, mas tomando mais posse de tudo, quando essas oposições vieram, quando essas dificuldades estavam sendo enfrentadas, eles também se levantaram. Não estavam só olhando para a gente para tentar ver a solução, mas também se levantaram para achar soluções, para buscar a Deus. E isso trouxe uma grande alegria no nosso coração para ver que o futuro daquela campanha e o futuro daquele ministério também, Deus estava levantando novos líderes através desse processo de trabalhar junto com a equipe. Uma coisa também que vale destacar nesse princípio de Deus liderar através da equipe é que não é um sistema político. Nós não estamos falando que dentro da equipe vamos liderar através da maioria, né? Sempre queremos buscar o acordo ao invés do voto, né? Não que haja algo de errado, né? Algumas lideranças na igreja trabalham com o sistema de votos, mas a nossa preferência é ver um acordo. Por quê? Porque voto sempre vai dar a ideia de que há aqueles que venceram e há aqueles que perderam. E não cremos que isso tem muita coisa a ver com... não cremos que isso está alinhado com os princípios de Deus em sua palavra. O que queremos mais tentar é um acordo, é aquele sim dentro do coração. Chegar ao ponto de que todos nós, talvez a decisão final, o resultado final é um pouco diferente de onde eu estava pensando, mas todos nós sentimos em nosso coração esse acordo no Espírito de que essa direção que precisamos tomar. É muito importante que temos esse sentido de comunhão e união como equipe para poder exercer esse tipo de função. Como no outro princípio, esse segundo princípio também há algo a ser cauteloso, algo que precisamos prestar atenção. É que se confiamos somente no princípio de acordo como equipe, isso pode levar à estagnação. Pode haver atrasos e pode trazer um certo impasse na tomada de decisões, né? Precisamos decidir, precisamos mover para frente. Não vamos fazer isso como líderes de forma autocrática ou controladora, precisamos trabalhar com a equipe, mas também não podemos ficar no impasse se uma decisão não é tomada. Então é muito importante estar atento a isso também. Isso nos leva então ao terceiro princípio, que é que Deus fala através do seu povo. Líderes sábios, líderes tementes a Deus, vão dar sua atenção, vão levantar os ouvidos ao que Deus está falando através do seu povo. Ao que Deus está falando, o que é que Deus está se movendo e destacando dentro da nossa igreja. Em Atos capítulo 6, os diáconos foram escolhidos não só pelos líderes, mas pelo povo, pela igreja. É importante receber sugestões e tomar decisões. Isso é um princípio que podemos ver na palavra. Um outro exemplo que eu experimentei na minha experiência de liderança foi também uma escola de discipulado, onde uma das alunas
sofreu algo terrível, onde o seu pai faleceu no meio da escola. E eu lembro, foi um dia comum no meio da semana, estávamos passando nossa programação, todo mundo estava fazendo seus trabalhos, seus serviços, e de repente eu escuto esse grito bem alto num dos corredores, e correndo para lá para ver o que aconteceu, ela estava chorando no chão de joelhos, chorando muito forte, e suas amigas estavam ao seu redor. E quando perguntei o que aconteceu, eles me falaram que ela acabou de escutar a notícia de que seu pai tinha morrido de um infarto do coração. E foi uma coisa de repente, ninguém sabia o que podia acontecer. E isso foi uma das coisas mais difíceis que eu, até então, que eu não soube como lidar. E algo dentro de mim falou, que eu creio que foi o Espírito Santo, falou, vamos chamar toda a escola juntos. E vim para a sala de aula e vamos dar tanto o anúncio de que isso aconteceu, mas também vamos ter um tempo para orar por ela, orar junto com ela. E minha esposa e alguns outros obreiros estavam lá no quarto dela, passando tempo com ela, só orando e tentando ficar lá dando a companhia, enquanto nós outros viemos para a sala. E o que passou naquele momento foi algo muito bonito, algo que me ensinou essa lição de que como Deus age através do povo. Porque, para ser sincero, eu não tinha a menor ideia do que fazer naquele momento. Eu só senti que a gente precisava comunicar tudo para todo mundo e para todo mundo ficar para a situação e ter um tempo de oração pela família. Mas esse tempo de oração levou a todos... um dos alunos falou, ei, vamos ter um tempo de louvor. Então, esse tempo de oração se tornou um tempo de adoração muito bonito, muito forte. E naquele tempo a gente sentiu Deus falando palavras através de outros, o que podemos fazer para encorajar a família, o que podemos fazer para encorajar a nossa amiga que estava sofrendo isso. E naquele momento, ali, naquele tempo de oração, a gente viu Deus respondendo, eu vi Deus me respondendo o meu pedido, o meu não saber o que fazer, e nos orientando de qual seria o próximo passo. E não só isso, mas aquele momento também trouxe a escola, trouxe aquele grupo de alunos de uma forma mais unida e muito mais junta, com seus corações mais atados uns aos outros, porque estávamos vivendo o que a palavra fala, que é carregar a dor de dos outros. E isso foi um princípio, uma experiência que me ensinou bastante de como os líderes não precisamos ter todas as respostas. E muitas vezes Deus vai agir através daqueles em que estamos liderando. Então, estar com os ouvidos atentos para a igreja, atento para o que Deus está fazendo no nosso meio, é algo muito importante. Também, uma cautela nesse princípio é que decisões baseadas apenas na maioria ou apenas no que as pessoas estão fazendo pode gerar uma confusão e pode enfraquecer a liderança. Então, nós vemos que desses três princípios há algo de força, algo de ideal, que está de acordo com a palavra de Deus, mas em isolamento há um certo perigo, há uma certa cautela. Então é no conjunto de cada um desses, resumindo, aceitando que Deus fala através do líder, mas que também Deus trabalha através da equipe e que Ele também nos direciona através da igreja ou através do seu povo, e achando uma forma de trabalhar em conjunto com esses princípios, nós iremos ver crescimento e uma forma saudável de decisões sendo tomadas na nossa igreja. Então, em resumo, a equipe ouve o corpo, o líder ouve a equipe, e o líder comunica a direção que Deus está enviando para a sua igreja, para os demais, que vão confirmar, que vão sentir em seu coração e dar a sua confirmação de que essa é de fato a direção de Deus. Então essa interação entre cabeça, ombro, corpo, líder, equipe, igreja é muito importante para nós crescermos. Então essa é a estrutura, esses princípios estabelecem a estrutura onde decisões são tomadas. Mas qual é o processo que recomendamos para tomar decisão? Primeiro de tudo, como vimos no princípio, Deus fala. Deus fala pelo líder, fala pela equipe, fala pela igreja. Então precisamos buscar a Deus. Precisamos orar e pedir a direção de Deus. Essa é a primeira parte. A segunda parte do processo é que a cabeça, o líder, deve dar ouvido aos ombros. E ambos, a cabeça e os ombros, o líder e a sua equipe de liderança, os presbíteros, devem receber sugestões, devem receber contribuição do corpo e escutar o que Deus também está falando através do corpo. Então, primeiro, orar e ouvir a Deus. Segundo, cabeça
inclui os ombros e ambos ouvem ao corpo. Terceiro, devemos chegar a um acordo. Se não há um acordo, é importante passar mais tempo em oração. É importante passar mais tempo buscando a Deus. E ao fim, o líder, a cabeça, deve tomar a responsabilidade final em tomando a decisão final. Okay? Agora, alguns princípios relacionados a isso, outras chaves que é importante a gente destacar para esclarecer e termos certeza que não estamos mal entendendo como tudo funciona. Primeiro é que a cabeça, é o princípio da cabeça estar no lugar correto. Tá? Se a cabeça for posicionada mais dentro dos ônibus, ou se tentamos destacar a cabeça do corpo, nós teremos dor no pescoço. Né? Então, esse princípio da dor do pescoço é que precisa haver um posicionamento adequado da cabeça em relação aos ombros e em relação ao corpo. Não podemos estar muito dentro do corpo, porque isso vai causar dor no pescoço, nem podemos tentar destacar a cabeça e isolar a cabeça, porque isso vai causar uma decapitação. Então, há uma posição saudável que precisamos descobrir como líderes de qual é o nosso posicionamento. Não vamos muito além nem aquém de onde devemos ficar. Um segundo princípio-chave é que a base da liderança, o relacionamento da liderança com os ombros, com a igreja, tem que ser em base de relacionamento, de confiança e de honra. Isso não é uma estrutura de negócios, isso não é uma estrutura legal, não tem nada a ver com quem tem o poder e a assinatura, tem a ver de como funcionamos como família. Numa família, o pai lidera. Numa família, o pai lidera junto com a mãe. Eles trabalham em equipe. E eles trabalham para o bem-estar dos filhos, também escutando, incluindo os filhos nas decisões importantes e no percurso que eles vivem como família. Assim deve ser a nossa vida como liderança e igreja também, baseada em relacionamento, em confiança, em honra, em buscando sempre o bem e o melhor um dos outros. Um outro terceiro princípio relacionado a isso é entender que a autoridade final é muito diferente de autoridade absoluta. Tendo autoridade final quer dizer que como líder eu me encargo da responsabilidade do que vai ser a decisão final. Após processar com a equipe, após discernirmos juntos, após buscarmos o acordo com o Espírito Santo dentro de nós, e aquele queimado sim, isso é o que Deus quer que nós façamos, como líder, tomamos a decisão final. Mas a decisão final não é uma decisão absoluta. A autoridade final deve estar com a cabeça, mas a cabeça não age isoladamente. Precisamos encontrar aquela, como disse antes, aquela posição adequada. Né? Uma cabeça que age sozinha é uma cabeça flutuante. Isso não é liderança, é filme de terror. A gente não quer que nossas igrejas sejam expressadas como um filme de terror. Então precisa haver um corpo saudável, com a cabeça no lugar para agir bem. Um outro princípio é que toda autoridade legítima deve estar abaixo de autoridade. Autoridade saudável, líderes saudáveis, são seguidores saudáveis. Precisamos trabalhar, sempre vai haver uma liderança acima de nós como líderes, para proteger, nos certificar, corrigir e certificar que estamos no caminho certo, encaminhando na liderança da nossa igreja. E um último princípio, é o princípio vital em tudo isso, é que nós recomendamos que haja um tribunal de recurso externo, uma liderança apostólica que possa intervenir em caso de um impasse. No caso, não estamos conseguindo lidar com aquela situação dentro da nossa própria estrutura de liderança, é importante haver uma liderança apostólica que possa agir como um tribunal externo, que possamos trazer para nos ajudar, nos guiar dentro desse processo de decisão chave que estamos ali. Antes de concluir, eu só quero dar também alguns outros exemplos de governo na igreja que chamamos de governo eclesiástico. Né? Então, há igrejas no corpo de Cristo que funcionam mais de uma forma episcopal, que quer dizer a liderança é toda com a cabeça. São os líderes que tomam toda a decisão. Existe também a estrutura presbiteriana, onde as ênfases estão nos ombros, né, onde o colegiado dos presbíteros tomam a decisão.
e muitas vezes através do voto. E tem também aquela estrutura congregacional, onde o foco está no corpo, que eles funcionam mais como uma assembleia. A igreja é governada, ao nosso ver, pela teocracia, onde Jesus Cristo é quem governa, mas ele governa por meio de líderes qualificados. Experimentamos que isso funciona melhor quando esse princípio de cabeça, ombro e corpo está em boa harmonia e encontramos essa forma de funcionar bem em conjunto com esses princípios. Então, concluindo, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Analisando agora sua liderança em sua igreja, em seu ministério, como você vê esse princípio sendo atuado em seu meio? Tome um tempo com o Espírito Santo e peça a Ele para guiá-lo nesse momento. Como podemos nos alinhar com a palavra de Deus para exercer a nossa liderança em tomada de decisões de uma forma que agrada a Ele e que venha guiar a nossa igreja a ser saudável e crescer em seus propósitos.